lugar em nossas vidas e Teu Espírito produza em nós, através da Tua palavra, as mudanças que o Senhor deseja. Que saiamos daqui na certeza de que estivemos como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, na presença do Senhor, e que fomos confortados, sarados, restaurados, consolados pelo Senhor. Que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos. Hoje celebraremos a Jesus Cristo que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, e nós vamos recitar juntos João 11, 25. Vamos recitar juntos João 11, 25. Juntos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos cantar. Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Salvação de graça dá. Aleluia. Gratos hinos entoai. Aleluia. Ao Senhor Jesus honrai. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores pra salvar. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vive está. Aleluia. E para sempre reinará. Ainda leremos a palavra de Deus, Apocalipse 7, 9 e 10. Vamos seguir a orientação do Data Show. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Amém. Cantemos a canção do Apocalipse. Jesus virá. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo,
Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Diga Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Ele que era e há de vir, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pela fé nós podemos vislumbrar a volta de Jesus, aquele grande dia em que Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós. E nós ficaremos maravilhados, extasiados ao ver o Senhor descendo nas nuvens para que nós possamos morar eternamente na sua presença e cantar: digno, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto. Cantar eternamente, amém? Então vamos cantar maravilhado, extasiado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir, eu fico ao ouvir teu nome. Extasiado, eu fico
ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós queremos convidar você a adorar o Senhor, esse Deus que é santo, poderoso, digno da nossa adoração. Se você puder se ajoelhar nesse momento, se ajoelhe. Se você quiser continuar em pé também, continue, mas adore ao Senhor. Diga para Ele aquilo que Ele é para nós, não apenas pelo que Ele faz, mas tudo aquilo por que Ele é em nossas vidas. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Reis, príncipes, brancos, negros, todas as nações, todas as raças irão reconhecer nesse grande dia a soberania do nosso Deus e dizer que só Ele é santo, só Ele é puro, só Ele é soberano, é aquele que domina a todos nós. E nós vamos adorar como igreja do Senhor, como a criação do Senhor. Adore, igreja, nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós não estamos aqui para assistir ao ministério de louvor, ao pastor. Todos nós aqui somos adoradores. Aproveite esse momento, feche os seus olhos, conecte-se com o Senhor nesse momento e adore ao Senhor. Senhor, perdão pelo nosso pecado, Deus, perdão pelas nossas falhas, perdão por muitas vezes não adorarmos o Senhor da forma que convém, da forma que o Senhor quer que a gente adore. Pai, mais do que música, Deus, mais do que música, mais do que um culto, estamos concentrados em Te louvar, Deus, dia após dia, Deus, não só no domingo, dia após dia, Deus, onde quer que estejamos. Deus, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós não sabemos, mas nos ajuda, Pai, pela Tua graça e misericórdia, porque o Senhor é santo, e eu sei que o Senhor deseja que sejamos santos também. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos a sermos melhores, Deus, ajuda-nos a amarmos uns aos outros de fato, Pai, ajuda-nos a Te louvar como família, ajuda-nos, Deus, porque por nós mesmos nós não conseguiremos, Pai. Só pela Tua graça e misericórdia. Seja louvado, seja entronizado, seja engrandecido nessa noite aqui, Deus. Que hoje à noite o Senhor fale os nossos corações, Pai. Que hoje à noite a gente saia quebrantado, Deus. Que hoje à noite nós tenhamos vindo até aqui, Deus, não para cumprir um ritual de vir à igreja no domingo, mas de fato para ter um encontro contigo, Deus. Para sermos transformados. No nome de Jesus, ser conosco, Deus, porque nós precisamos do Senhor. No nome de Jesus, não nos deixe agir por nós mesmos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, irmãos? Nós vamos continuar cantando, dizendo: Jesus virá mais uma vez aqui.
Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo almejo eu encontrar na eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está. Ouve, a igreja diz: Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. Todos cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser o mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso. Mais uma vez, Jesus virá. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Senhor, nós te louvamos porque nós temos a certeza de que a tua promessa é fiel, que o Senhor virá mais uma vez buscar a tua igreja, buscar a tua noiva. E nós queremos dizer, Pai, que nós aguardamos por esse dia e nós te pedimos que nós possamos perseverar até o final para termos a coroa da vida, Senhor. Que os nossos corações, as nossas vidas, as nossas ações sejam ações daqueles que perseveram no Senhor, na sua palavra a cada dia, e que nós possamos aguardar com alegria no nosso coração o dia em que o Senhor virá mais uma vez nos buscar. E por isso, Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito conosco e através de nós como igreja do Senhor. Estamos no mês de missões locais, a obra missionária da nossa igreja. Você recebeu o nosso boletim na pastoral, a gente está destacando a cidade de Alegrete, onde iniciamos uma igreja em julho deste ano. E a nossa campanha de missões é exatamente pensando na construção do templo ali em Alegrete, no ano que vem. Também aí no boletim você vai encontrar flashes do nosso congresso missionário, que foi no final de semana passado, momento em que nós reunimos toda a nossa liderança, irmãos de outras igrejas, 80 pessoas estiveram aqui, momento de pensar na obra missionária, especialmente do nosso estado. Nessa terça-feira, feriado, nós teremos uma vigília de oração. Convidamos você a estar conosco. Nós queremos orar pelo nosso país, queremos orar pelo nosso estado, queremos orar pela falta de chuva, que Deus nos mande chuva, queremos orar pelas nossas famílias, pela nossa vida espiritual, orar pelas eleições que estão se aproximando, E tem muita gente precisando sair daquele Congresso Nacional e
procurar um emprego decente, né, para ganhar a vida, porque estão ganhando a vida de maneira muito desonesta, e a gente precisa dar um basta nessa situação. Então a gente precisa orar por isso, para que a gente enxergue o que precisa ser enxergado, que a gente veja o que precisa ser visto. Então vamos orar nesse sentido também, né? Hoje eu estava vendo alguns vídeos de templos sendo destruídos em Brasília, né? 32 templos já foram colocados abaixo pelo governo lá do estado, do Distrito Federal, e naturalmente eu não estou entrando no mérito se estavam construídos errados ou não, mas apenas na falta às vezes de diálogo que se tem quando se trata de povo evangélico. E quando se trata de outras facções, a coisa se estica muito, mas quando se trata da Igreja de Cristo, parece que a tolerância é zero. Naturalmente, quem faz coisas erradas tem que arcar com a lei. Nós não estamos pregando que ninguém viva à margem da lei, pelo contrário, né? Zelamos para vivermos dentro da lei. Deixa para lá, a gente vai orar porque a gente precisa buscar a face de Deus. Então, se você puder vir para cá, nós vamos ter vigília de 10 até 6 da manhã. Estamos pedindo que você traga algo para a gente tomar café, porque 6 da manhã nós queremos encerrar com café. E aí, naturalmente, nós não teremos o culto quarta-feira, porque passaremos a noite em vigília na terça-feira. No dia 8 de dezembro, que é feriado, nós estamos chamando aqui os homens, mulheres da igreja, os jovens, pessoal do teatro, ministério infantil. A gente quer fazer um grande arruma em todo o espaço da igreja. E nós precisamos de todos os irmãos aqui também. No final de semana, desta semana que iniciamos, dia 17 e 18, nós teremos mais um encontro de coros. A igreja já promove isso. Esse é o que, Fran? O sexto, né? Nono, né? O nono encontro de coros. Então, 9 anos que a gente promove encontro de corais. Esse ano temos quantos corais estão inscritos? 12 corais, né? Que cantarão sexta à noite e sábado à noite. Então você precisa vir para cá para ver o povo de Deus cantar coral, que é algo que já está em extinção, mas a gente está lutando contra a maré, dizendo que nós precisamos ainda manter os corais. Então venham participar conosco sexta-feira e sábado 17 e 18, sexta e sábado à noite. Hoje pela manhã nós tivemos um testemunho muito tocante da nossa equipe de saúde, liderada pela Carol, nossa pediatra, que foi lá na Ilha Grande do Paulino, uma pequena ilha de 80 habitantes, e a gente foi ajudar aquela população com a Carol e uma equipe, e hoje tivemos o testemunho deles, um vídeo mostrando toda aquela realidade daquela população. Nós entendemos que a Igreja de Cristo precisa alcançar o Piauí, o Brasil e o mundo. E nós entendemos que cada um dos irmãos é ministro de Deus. Eu apenas sou o líder da igreja porque os irmãos me escolheram, mas eu não sou menos e nem mais ministro do que os irmãos. Todos os irmãos são ministros de Deus, colocados na face da terra como embaixadores de Cristo Jesus. Então a sua profissão é o seu ministério, e eu desafio você a colocar a sua profissão na mão do Senhor para a gente ganhar esse estado para Cristo Jesus. É só você me dizer que você quer fazer da sua profissão um ministério, a gente acha algo que você vai fazer, pode ter certeza. E se você quiser pegar a família e tirar uma semana das suas férias para abençoar um estado aí, uma cidade aí no sertão piauiense, vai ser uma experiência muito boa para você e a sua família, e você vai deixar muita gente feliz, porque vai abençoar muitas pessoas. Então nós temos gente que chega, gente que sai, gente que fica, que nós dizemos que igreja é gente. Gente que cuida de gente, gente que chega, gente que vai, gente que fica, gente que volta. E a Cariana está saindo. E eu queria chamá-la aqui à frente. Cariana, vem cá. A Cariana e o Júlio. O Júlio não vai sair ainda, mas eu quero chamá-lo também. Vem cá, Júlio. Mês passado, nós tivemos saindo da nossa igreja a Nayara e o Renê. Nayara passou num concurso para ser professora do IFP em Corrente. E, naturalmente, o Renê, como esposo, pediu demissão e foi atrás. E nós louvamos a Deus as famílias que receberam os dois lá em Corrente,
e cuidaram deles. Hoje eles já estão com casa própria lá, estão com trabalho, os dois estão trabalhando, integrados na igreja, porque se você sair dessa igreja e falar comigo, eu vou achar um pastor para cuidar de você. Eu não deixo você desgarrado, só se você não falar comigo, mas se você falar, eu vou achar. Outro dia alguém disse: pastor, mas é porque minha filha está num lugar que não tem igreja. Eu disse: tem, e eu acho, e achei o pastor para cuidar. Então você não vai ficar desgarrado, só se quiser. Então a Nayara, a Cariana, gente, ainda bem que vocês são bons de me ajudar na memória. A Cariana passou no concurso e está indo para Uruçuí, bem ali no sul do Piauí, né? E nós já encontramos o pastor Valdir, já apresentamos para ela, então a igreja vai cuidar dela lá, e a gente precisa orar pela Cariana para que ela siga e Deus abençoe ali. E ela ali tem um ministério, como ela tem aqui na nossa igreja, cuidando do ministério infantil. O Júlio vai ficar por enquanto, mas daqui a pouco a gente manda ele também, porque ele precisa achar um emprego lá para casar com a Cariana e morar lá, né? Se um dia Deus os trouxer de volta, aleluia, nós os receberemos de coração aberto, né? Mas nós queremos que eles sigam com a bênção de Deus e a bênção dessa igreja. Então, Cariana, eu queria que você e o Júlio ficassem aqui à frente. O Júlio vai pegar a bênção só porque está indo casar com você, ele não está sendo liberado agora, né? Por favor, fique aqui, pode olhar para o povo lá. E eu vou pedir aos irmãos que fiquem em pé. E vou pedir que vocês estendam a mão para cá, pedindo a bênção de Deus para a Cariana. E que Deus a use ali em Uruçuí para abençoar muitas vidas, principalmente crianças, que é o ministério dela, como ela tem feito aqui na nossa igreja. Deus, nós suplicamos a tua bênção para a Cariana. Pedimos que o Senhor a conduza na força do teu poder. Pedimos que o Senhor abra as portas que ela precisa para ali se estabelecer, para ali exercer o ministério que é do Senhor. Deus, o Senhor disse que o campo é o mundo. Então nós não estamos presos a barreiras denominacionais, nem a barreiras de estados geográficos. O nosso campo de ação é o mundo. O Senhor amou o mundo, cada pessoa, desde a maior cidade do mundo até a Ilha Grande do Paulino. O Senhor não faz distinção de pessoas. O Senhor quer que sejamos agentes do Senhor para salvar vidas. A tua palavra diz que nós somos ministros do Senhor, cooperadores com o Senhor na obra de salvação. Usa a tua serva ali, guarda, protege, conduz os seus passos e as suas decisões. Dá-lhe sabedoria, Pai. Cuida também do Júlio, teu servo. E no momento que eles estão tomando decisão de criar um núcleo familiar, que o Senhor também abra as portas para o teu servo e assim eles concretizem o sonho que o Senhor colocou em seus corações. Muito obrigado, Pai, pela vida destes teus servos, pela vida da Cariana em especial, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Cariana, Deus te abençoe, Deus te conduza e use a tua vida ali poderosamente, viu? E não esqueça que essa igreja está orando por você. Não esqueça que, voltando aqui, essa igreja é a sua igreja, tá certo? E orem pelo Ricardo. Nós fizemos o comissionamento do Ricardo domingo passado, e o Ricardo está indo para fora do Brasil, irmãos. Viaja que dia, Ricardo? Próximo domingo, né? Então orem pelo Ricardo, acompanhe o Ricardo em oração, porque ele necessita das nossas orações, muito mesmo, para o ministério que ele vai exercer através da Junta de Missões Mundiais. E eu louvo a Deus porque essa igreja está mandando missionários para o mundo. Esse é o alvo do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Eu quero agradecer os que nos visitam hoje à noite, temos muitos visitantes. Eu quero que você se sinta bem aqui na igreja, que você seja bem acolhido, né? Se alguém não falar com você, você toca no ombro assim e diz: olha, eu estou visitando aqui, que tal você me dar um abraço, né? Aí você cobra um abraço. Mas os irmãos dessa igreja precisam dar um abraço em todo mundo que visita, porque coisa boa é a gente ser bem recebido, né? Coisa ruim é quando a gente entra numa igreja e parece que a gente era invisível, né? A gente entra e sai e ninguém diz nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, e a gente fica se perguntando se tomou algum chá de sumiço, né? Porque ninguém nota a gente. Então nós não queremos que você seja invisível aqui nessa igreja, nós queremos que alguém acolha você em nome da igreja e acolha bem. Então eu vou pedir que os que nos visitam fiquem em pé, os que nos visitam.
Pode ficar em pé. Opa, olha, muita gente, eu estou vendo daqui, muita gente. Agora os irmãos da igreja levantem e dê um abraço nesses que estão em pé. Digam que eles são muito bem-vindos aqui conosco e que é muito bom tê-los aqui conosco. Acolham bem cada um desses irmãos, cada um desses amigos que estão aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. E Jéssica, não tem algum cântico aí na sua manga? Você está sem manga, mas tem um canto na manga? Olha, a Jéssica disse que tem um cântico, irmãos, que a gente canta e aí a gente fica em pé e se cumprimenta e aí fica muito melhor. Então a gente vai cantar e aí o irmão aproveita, já falou com os visitantes, fala com aquele irmão que você há dias não vê, né? Você diz, olha, rapaz, estava sentindo a sua falta, e dá um abraço no irmão. Como é bom estarmos na igreja do Senhor, na casa do Senhor, como servos do Deus Altíssimo. Então todos em pé, aproveitar para cantar e nos cumprimentarmos uns aos outros. Entra na roda e vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que mais chegados que o irmão. Louvado seja Deus. Já que você está em pé, a gente lê a palavra de Deus mais uma vez. Desta feita, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 19 a 22. E a gente segue a orientação do Data Show. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens, somos os mais dignos de compaixão. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém. Amém. Cantemos, firmeza. Enquanto cantamos, nós teremos um momento para a dedicação de dízimos e ofertas. As salvas estão aqui do meu lado esquerdo sobre a mesa. Com essa mudança que fizemos ontem, elas estão aqui do lado esquerdo.
Os irmãos podem sentar, nós vamos orar mais uma vez. Miriam, vem aqui ao microfone nos dirigir em oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos na tua casa para te adorar, para ouvir da tua palavra, Senhor, e para reconhecer que tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, Senhor. Nós louvamos pela vida que tu nos tem dado, ó Pai. Nós louvamos pela vida da igreja, por cada pessoa presente neste momento, Senhor. Nós louvamos, ó Deus, porque tu tens nos abençoado, tu tens nos socorrido em momentos de dificuldades, e tu tens nos amado, Senhor, com aquele amor que só provém de ti, Senhor. Toma nas tuas mãos neste momento, ó Deus, e para que possamos, os nossos corações, estar abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra e cada dia mais crescermos em santidade e em comunhão contigo, meu Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém.
Som do convite pra voltar.
Eu acho que vocês precisam convidar o Áquila para um quinteto. O Áquila. Amém? Ele estava cantando ali, irmãos. Ele estava cantando lá. Então, Áquila, intimado publicamente. É bom porque eu estava transmitindo e a voz dele saiu, então lá na internet ficou um quinteto. Aleluia. Dia 29 passado, irmãos, eu preguei aqui sobre a segunda vinda de Cristo. Eu pensei nesse final de ano. Calma, rapaz. Nós não combinamos esse efeito sonoro para dizer que Cristo está voltando. Mas eu pensei nesse final de ano da gente refletir sobre o que a Bíblia ensina dos fins dos tempos, das últimas coisas. E eu não quero entrar em discussão teológica, se você é amilenista, pré-milenista, pós-tribulacionista ou coisa desse tipo. Eu queria apenas refletir sobre aquilo que a Bíblia é muito clara e ninguém pode duvidar. Em discussões teológicas, a gente pode divagar sobre todos os aspectos possíveis. Mas nesses momentos de culto que a gente não tem muito tempo e nem tempo para discussões longas, a gente precisa se deter naquilo que é principal, naquilo que a palavra diz e ninguém pode refutar ou duvidar. Apenas crer ou não, preparar-se ou não. No dia 29 de outubro, quando falei sobre a segunda vinda de Cristo, eu mencionei aqueles ensinos, aquelas verdades da palavra que são patentes a todos nós. Primeira, há uma promessa da volta de Jesus em toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. E Jesus ratifica esta promessa. A Bíblia diz que a sua vinda será pessoal. Então ninguém vai poder achar que Jesus veio em dado lugar e não veio no outro, ou que ele veio e ninguém viu. É pessoal. Diz também que a sua vinda será repentina e inesperada. Então não se preocupe que não vai sair nenhum anúncio no jornal. E com toda certeza também aparecerão muitos que hão de predizer a sua vinda. Não acreditem nesses, porque será mentira, porque a verdade bíblica é exatamente que será numa hora em que ninguém espera, num dia em que ninguém sabe. A verdade bíblica é que nós estaremos na vida normal, casando-se e dando-se em casamento. Ontem o Yusuf casou, pois é, vai ser assim, normal. E de repente a trombeta vai soar e o Senhor Jesus vai chegar. A verdade da palavra de Deus é que ninguém sabe ou saberá a hora ou o dia. Ninguém. Portanto, o que a Bíblia diz é que todos nós precisamos estar preparados. Lembram do povo lá no Egito? Preparem-se porque a gente vai sair repentinamente. Então a ideia é, o terremoto vem aí, arruma o básico e te prepara, porque a terra vai tremer e não fica nada. Também o ensino bíblico é que Jesus deixou sinais indicativos da sua vinda. A intenção do Senhor é que nós, aqueles que cremos na palavra, estejamos atentos a estes sinais, porque eles são indicativos. Nós não podemos ser pegos despreparados. Qualquer outra pessoa pode, mas nós que temos a Escritura não podemos e nem devemos ser pegos despreparados. Jesus chega a dizer, se você olha para o céu e vê nuvens escuras e diz, vai chover, como é que você consegue discernir uma chuva e não consegue ver os sinais da minha vinda? Isso é muito grave.
A vinda de Jesus traz dois resultados imediatos: perdição eterna para muitos, salvação eterna para poucos. Devemos, portanto, ao invés de olhar para o outro, olhar para nós mesmos, examinarmos até que ponto estamos preparados. Sabe aquele diagnóstico de médico chega assim e diz para você: olha, é o seguinte, você está com câncer terminal e eu lhe dou 10 dias de vida. É terrível, mas o médico está lhe dando 10 dias. Você diz: rapaz, mas eu vivi 50 anos, não fiz o suficiente, como é que eu vou fazer em 10 dias? Pois é, mas ainda tem 10 dias. Quando Jesus vier, você não terá nenhum segundo. A trombeta soou e já era. Não dá para dizer: Senhor, segura aí que eu vou fazer aquelas orações que eu nunca fiz. Senhor, segura aí, porque aquele Salmo 119 que eu prometi para o Senhor que eu ia decorar, não decorei nem o primeiro versículo. Deixa eu cumprir a promessa. Não vai dar tempo, meu irmão. Não vai. Lamento dizer isso. O que a Bíblia quer nos ensinar? É simples. A Bíblia quer dizer assim: nós estamos numa batalha que a gente às vezes não está notando, nós precisamos estar preparados, porque a qualquer hora o Senhor vem. E a comparação bíblica é: se você soubesse a hora que o ladrão ia chegar na sua casa, você ficaria pronto. A vinda de Jesus traz alguns acontecimentos importantes. Por ocasião da sua vinda, nós já cantamos aqui no culto, haverá o arrebatamento da igreja. E eu digo para você, não é o arrebatamento dos batistas. Também não é o arrebatamento da Assembleia de Deus. Não é o arrebatamento dos presbiterianos. Não é o arrebatamento dos predestinados. Não é o arrebatamento da Universal do Reino de Deus ou de qualquer outra igreja. É o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. É possessivo, é dele. Ou você é da igreja dele ou fica. Ah, mas eu fui diácono. Ah, mas eu fui pastor. Ah, mas eu fui profeta. Ah, mas eu fui apóstolo. Ah, mas eu fui pós-apóstolo. Você pode ter sido o que for, mas se não for da igreja de Cristo, não será arrebatado, porque o arrebatamento é da igreja dele. Tem gente que faz parte da igreja de muita gente, e tem gente que manda em muita igreja, e tem gente que é dono de muita igreja. O problema é que a única igreja arrebatada é a de Cristo. Nenhuma outra é. Se a igreja é sua, fica, porque só a igreja de Cristo será arrebatada. O arrebatamento envolve crentes mortos em Cristo e aqueles que estiverem vivos na ocasião da vinda de Jesus. A verdade é assim: você vai se encontrar com Jesus ou na vinda dele ou na sua morte. Você escolhe. Morrendo, você se encontra com ele. Ficando vivo, você se encontra com ele. Não tem jeito de escapar. Não tem jeito. A palavra de Deus diz assim: portanto, o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que estiverem mortos, ou os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo dizia assim, nós que estamos vivos, ele cria que Cristo ia voltar ainda com ele vivo, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E o resultado final é: assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você não gosta da companhia do Senhor, você fica. É bom você gostar da companhia do Senhor aqui, porque você vai viver com Ele. Se você não gostar, tem outro lugar, que eu não vou falar dele agora.
para quem não gosta do Senhor, tem um lugar que não é nada agradável. Eu gostaria, portanto, de pensar com os irmãos na noite de hoje, rapidamente, naquilo que a Bíblia chama a ressurreição dos mortos. Nós tivemos esses dias um morticínio numa igreja batista no Texas. Mais de 20 irmãos nossos foram mortos durante um momento de culto. A Bíblia diz que esses que morrem ressuscitarão. O que a palavra de Deus está dizendo é que a nossa vida não se resume a isto que nós vivemos na terra. A nossa vida é muito mais do que esse momento que vivemos na terra. Toda a Bíblia ensina a verdade da ressurreição. Na época de Jesus havia um debate muito forte entre saduceus e fariseus sobre essa questão. Mas quando eu olho no Velho Testamento, por exemplo, Jó 19, 25 a 27, a palavra diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revisto este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó já dizia isso. Isaías, o profeta, Isaías 22, 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Palavra do profeta Isaías. O Novo Testamento, o Evangelho de João 5, 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também, disse Jesus, o Filho vivifica aquele a quem quer. E 1 Coríntios 15, 22 e 23, a palavra diz, porque assim como em Adão, e nós já lemos esse texto agora no culto, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O livro do Apocalipse diz, Apocalipse 2, 12 a 15, e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A clareza é cristalina. Os mortos serão ressuscitados, todos ao mesmo tempo. Não terão todos o mesmo destino, mas todos serão ressuscitados. Salvos e não salvos, bons e maus. Os que morreram no mar ou simplesmente morreram nos hospitais. Todos ressuscitarão. A palavra diz que a ressurreição dos justos é para a vida eterna. Lucas 14, 14 diz, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. É interessante, irmãos, que nós esquecemos isto. E às vezes fazemos confusão entre o que a Bíblia chama de recompensa do justo e salvação. Então, como alguns textos bíblicos dizem que aquele que prevalecer até o fim será salvo, quando a salvação ali se aplica à obra
do justo e a recompensa que ele vai receber, alguns traduzem como salvação em Cristo Jesus. E aí então surge a doutrina da perda da salvação. Essa palavra de Deus diz que não, mas ensina claramente que haverá recompensa diante de Deus e cada um de nós dará conta do que tiver feito no corpo. Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É interessante que a Bíblia, ao falar do inferno, diz que ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quando fala do céu, diz que foi preparado desde a fundação do mundo para os salvos, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, quem vai ao inferno, quem vai para o inferno, não vai porque Deus fez algo para esse tipo de pessoa. Não, a pessoa deixou de crer na salvação em Cristo, então ela vai experimentar um lugar que nem foi preparado para ela. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Enquanto os justos ressuscitam para a vida eterna, a Bíblia diz que os injustos ressuscitam para o sofrimento eterno. E é bom entender que a Bíblia não está falando de boas obras. A ideia não é que alguém é tão justo, alguém é tão correto, alguém é tão bondoso que por isso vai ressuscitar para a vida eterna. A palavra justo se aplica na palavra de Deus àquele que é justificado por Deus em Cristo, porque em nós mesmos não há justiça nenhuma. Todos nós somos pecadores por natureza e por escolha. Todos pecaram, diz a palavra, estão destituídos da glória de Deus. Então, quando a Bíblia fala de justo, é aquele que é justificado em Cristo. Quando a Bíblia fala de injusto, é aquele que não aceitou a justificação em Cristo. Estes injustos ressuscitarão da mesma forma, mas a Bíblia diz que ressuscitarão para o sofrimento eterno. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você pode não crer nisso. Você pode dar gargalhada disso. A sua descrença e a sua gargalhada não mudam o fato da Escritura. Eu lembro de uma entrevista, um desses programas aí de auditório, e a pessoa entrevistava um desses famosos que tinha se convertido. E aí a pergunta do entrevistador foi assim: você já pensou se você tiver errado? E a resposta foi: se eu estiver errado, eu vivi uma vida decente, honesta e evitei muitos problemas na vida. Agora, se eu tiver certo, o que vai ser de você? Isso é muito sério. O fato de você não crer não muda a Escritura. O fato de você dar gargalhada não muda a palavra de Deus. Se eu que creio na palavra estiver errado, eu terei vivido uma vida decente, honesta, ajudando as pessoas, anunciando o Evangelho. Não perco nada. Mas se eu tiver certo, desculpe a expressão, você está frito. Porque o lugar de destino de quem não crê em Cristo, segundo a Escritura, é um lugar horrível, de sofrimento eterno, de choro eterno, de trevas eternas. Então pense bem antes de você zombar. Aí você diz assim: mas pastor, a gente vai ressuscitar. Como é que a gente vai ser? Como é que será o nosso corpo? 1 Coríntios 15 responde a essa indagação. Veja a partir do verso 35. Ali diz assim: mas alguém perguntará: como ressuscitam os mortos?
E com que qualidade de corpo vem? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas assim, o simples grão, como o trigo ou de outra semente qualquer. Veja o que Paulo está argumentando. Quando você semeia o milho, você não semeia o pé de milho, você semeia a semente e nasce um pé de milho. Você semeia uma semente de laranja e nasce uma laranjeira. Sigamos o texto, verso 38. Mas Deus lhes dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. É tão diferente que os médicos chegam a dizer assim: olha, não coma essa carne ou aquela, coma aquela outra. O que Paulo está dizendo é: tudo é corpo, mas nenhum é igual ao outro. Sigamos no texto. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. E olha que Paulo não era astrônomo, nem tinha um telescópio para visualizar esses astros, mas ele já diz que há diferença de grandeza de um para o outro. Hoje a astronomia constata isso e chama astros de primeira grandeza, de segunda grandeza e de terceira grandeza. Sigamos no texto. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado, o corpo é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitado em glória. Semeia em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, diz a palavra, há corpo espiritual. Acredite ou não. Outro dia tivemos uma situação de alguém que faleceu e por causa da falta de parentes e a gente tentando ajudar a família, demorou-se mais de 24 horas, 48 horas na verdade. E então a gente precisou lacrar o caixão, dada o estado de deteriorização do corpo. Não dava mais para abrir o caixão, não dava mais para fazer, não dava mais para fazer o velório como a gente chama normalmente. O corpo vai se dissolver, o corpo vai voltar à terra e a gente literalmente planta. Não é assim que a gente faz? Literalmente planta. No passado a gente dizia, cava-se 7 palmos e põe o sujeito lá dentro. E Paulo diz então, você semeia corpo material e você então recebe, colhe na ressurreição corpo espiritual. Para entender isso mais facilmente, a gente olha a ressurreição de Cristo. Quando nós vemos o Cristo que foi visto pelos apóstolos, por mais de 40 pessoas, em situações completamente diferentes, a gente entende mais ou menos o que será conosco na ressurreição. Veja, o poder de Deus é capaz de nos dar um corpo novo ressuscitado. Versos 37 e 38 do texto que lemos diz que é o mesmo poder que Deus tem com as plantas. Semeia-se uma semente, colhe-se uma árvore, um corpo diferente. Jesus disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A mesma verdade se aplica a um corpo sem vida de um crente. Planta-se um corpo que se dissolve e vai para o pó, e então colhe-se um corpo
espiritual. É o mesmo poder de Deus na vida dos animais, é o mesmo poder de Deus na vida das plantas, é o mesmo poder de Deus nos astros que nós contemplamos, nas galáxias. O corpo que é ressuscitado, ele é apropriado para a eternidade, assim como o nosso corpo físico é apropriado para a vida nesse mundo. Nós não teríamos condições de ter esse corpo na eternidade, porque ele não suportaria a vida lá, porque não é o ambiente desse corpo físico. O texto diz, verso 42, será um corpo incorruptível. A verdade mais patente sobre o nosso corpo físico aqui é que ele se deteriora. Ele se corrompe. A Jesus briga muito em casa comigo, que ele diz, minha filha, eu vou falar só mais uma vez. Quando eu digo aqui, minhas irmãs, não adianta vocês gastarem R$5.000 para fazer lipo, para fazer triplo, para botar botox. Não adianta, bota na obra missionária. Porque você vai gastar R$5.000 e o corpo vai virar pó, vai se deteriorar, não tem jeito. Vai chegando o ponto que nada suporta a mudança do corpo. Aí Jesus diz, meu filho, daqui a pouco as mulheres vão pegar você lá na igreja, porque você... Mas deixa eu falar para os homens, que ela disse que eu tenho que falar com os homens também. Meus irmãos em Cristo Jesus, malhem muito, porque é saúde, caminhem muito, porque é saúde. Mas podem ter certeza que não há malhação, não há nada que você faça que impeça do seu corpo virar pó. Vai chegar um ponto que não tem malhação que dê jeito, não tem regime que dê jeito, é a regra básica da vida. Mas o Senhor diz que assim como o nosso corpo físico se corrompe, o corpo da ressurreição é incorruptível. Sabe como é bom você pensar, eu serei jovem para sempre, eu não vou envelhecer, o meu corpo não vai mais se deteriorar. Sabe como é bom, verso 43, pensar que eu não terei mais pecado na minha vida. Eu sei que as pessoas lá fora não estão nem aí com isso, elas pecam e pecam e pecam e gostam de pecar e propagam os seus pecados pela internet, elas acham isso uma maravilha. Porco gosta de lama, misericórdia, e como gosta, quanto mais fedorenta a lama, mais ele gosta, não é assim? Mas nós que temos Cristo Jesus não somos assim. A gente tem uma luta danada com o pecado, a gente tem uma guerra todo dia, é uma batalha, ele fica na porta da gente, a gente fica mandando ele embora e ele volta. Então todo dia a gente tem uma guerra. Mas o bom é saber que naquele dia nós teremos um corpo que será imune ao pecado. Não teremos mais a presença do pecado. E o pecado já não existe, diz a palavra de Deus. Ah, como vai ser bom, porque aí eu não vou precisar mais gastar os meus neurônios e as minhas energias, eu não vou mais ficar tendo que fazer jejum para dizer, Deus me socorre, porque eu já estarei livre disso. Mas, verso 43 diz que o nosso corpo será ilimitado. Atualmente o nosso corpo é limitado a todas as ações. Mas na eternidade o meu corpo será ilimitado. Todo o talento que eu tenha nessa vida, tudo que eu posso fazer, o músico pode produzir a música mais inspirada, o pregador o melhor sermão, mas isso tudo tem limite. Alguém um dia vai superar o outro. Quem hoje ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos por ter batido todos os recordes, um dia alguém vai superá-lo. Mas lá na eternidade eu não terei mais necessidade disso. Todo talento, toda capacidade estará diante de mim, a ponto de Paulo dizer assim, eu verei como sou visto, eu então o conhecerei plenamente, e ele diz, e toda ciência passará, e todo conhecimento cessará, não temos mais necessidade dessa dependência, veremos e conheceremos como somos conhecidos.
Sabe, quando eu olho o corpo de Cristo Jesus após a ressurreição, eu vejo a palavra dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Interessante que, embora seja corpo espiritual, é real. Lucas 24:39, o Senhor diz assim: vede as minhas mãos e os pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito, disse o Senhor Jesus, não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho agora. Não era um fantasma voando. Jesus disse: olha, está aqui as marcas nas mãos e nos pés, peguem em mim, porque eu sou real. Também é reconhecível, sabe? Às vezes eu encontro tantos crentes preocupados: pastor, será que eu vou conhecer meu pai, minha mãe, meu avô? Vai, meu irmão, não se preocupe com isso não. Vai, se ele é crente, você vai estar lá com ele. Por isso que você tem que pregar para o seu pai e sua mãe, que é para você não ir para lugar diferente dele. É para você festejar com ele no céu. Lucas 24:31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Sabe, eles sabiam que era Jesus. Eles o conheceram. Não era alguém que se parecia, era Jesus. Mas também esse corpo terá mais do que nós temos, porque nós temos limitações e ele não terá. João 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos reunidos. Estavam assim com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs-se onde? Onde? No meio deles. E onde eles estavam? Na casa. Como estava a casa? Trancada. Trancada. Portas cerradas, com medo dos judeus, culto às escondidas, oração silenciosa, cântico a meia voz. E o texto diz que Jesus veio e apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Sabe o que me tranquiliza? É saber que o meu corpo será semelhante ao do Senhor Jesus. Não será fantasmagórico, mas será real, palpável. E como o Senhor possuirá uma identidade individual, que todos me reconhecerão, e não terei limites que eu tenho no corpo agora. Vamos ter muitas características do que temos agora, mas nós não teremos mais esse corpo limitado. Um certo pregador passava numa cidade com a sua esposa, e ele viu um quarteirão inteiro de edifícios comerciais que estavam sendo reformados. Onde tinham aquelas lojas naquele centro comercial, haviam placas que diziam assim: mudado para o número tal, até terminarem os reparos. Quando ele leu aquilo, ele olhou para sua esposa e disse: minha filha, isto é o que vai acontecer conosco, os crentes. Ele disse: aqueles que são salvos em Cristo vão mudar-se quando morrerem, até serem feitos os reparos para a renovação. Meses depois ele voltou de novo naquela cidade, e os mesmos locais estavam lá, agora todos transformados, todos novos, havia os mesmos alicerces e paredes, e os edifícios estavam ocupados pelas mesmas firmas. Não obstante, haviam sido alterados de tal maneira, melhorados de tal maneira, que o contraste entre o antes e o agora era muito significativo. E ele disse: assim também será na ressurreição dos nossos corpos.
De certa maneira, nós teremos a mesma identidade do que era, mas também nós teremos mudanças tão gloriosas, que embora saibam os outros que somos nós, o reparo será tão perfeito e tão glorioso, que nenhum de nós ficará insatisfeito. Agora também, a Bíblia diz algo sobre o corpo daqueles que não creem em Cristo Jesus. Há pouca coisa que a gente encontra sobre isso, mas nós podemos olhar os textos bíblicos e fazer algumas analogias para entender qual será o estado do corpo daqueles que não creem em Cristo. Aqueles que creem terão um corpo espiritual, real, palpável, transformado, gloriosamente melhor. E os que não creem? Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre ardente, que é a segunda morte. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e terror eterno. Não temos muitos detalhes, mas se a Bíblia detalha que o corpo daqueles que creem em Cristo será glorioso, transformado, estas palavras que lemos dão a ideia que aqueles que não creem em Cristo terão no corpo o estado da alma, terão revelados no corpo toda a pecaminosidade da alma. Então será um corpo para vergonha e terror. Será aquele corpo que você jamais desejaria ter, porque ele vai identificar para todos a podridão que está dentro do seu coração. A palavra diz que haverá um corpo para o mundo eterno. O que deposita a fé em Cristo Jesus, o corpo será semeado em vergonha, o corpo será semeado em deteriorização, mas ressuscitará em glória, adequado para a vida eterna. Mas essa vida, irmãos, ela não começa após a morte. A transformação do meu corpo começa agora. Quando eu ponho a fé em Cristo, o meu corpo muda. Muda porque nasce uma alegria real no meu coração. Muda porque eu ganho razão para viver. Muda porque eu perco o medo da morte. Eu olho para frente sem temor. É por isso que quando nós olhamos uma pessoa sem Cristo, a gente vê, na maioria das vezes, um rosto preocupado e abatido. Mas quando nós olhamos uma pessoa com Cristo, a gente vê um rosto sereno e alegre, porque revela a segurança do coração. Quantas pessoas eu conheci aqui nessa igreja, que chegaram aqui em momentos terríveis, porque a fé não estava em Cristo. Mas quando apresentamos Cristo a essas mesmas pessoas, e elas disseram sim a Jesus Cristo, não houve nenhum relâmpago, não houve nenhum trovão, não houve nenhum choque para que elas mudassem, mas imediatamente elas ganharam um sorriso diferente, elas ganharam uma maneira de viver diferente, e eu diria que elas ficaram muito mais bonitas do que o que eram. É fato, é verdade. Jesus diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, João 11, verso 21, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta, sim, Senhor.
eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Simples, simples. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Efésios que quando cremos em Cristo, ressuscitamos já com Cristo e somos com Ele assentados nas regiões celestes. A minha ressurreição não vai iniciar no dia da minha morte. A minha ressurreição já iniciou no dia que eu disse sim para Jesus. A sua ressurreição já começou no dia que você disse sim para Jesus, e no dia que você morrer, ela simplesmente vai ser concreta, mas agora espiritualmente ela já é real. Tão real que quando nós somos batizados, a palavra diz que nós somos sepultados e ressuscitados com Cristo Jesus. Então você que está aqui hoje à noite, que talvez tenha muito medo de morrer, como eu já tive também, eu quero dizer que você pode mudar tudo isso. Você pode perder o medo da morte, você pode ganhar certeza da ressurreição do justo, quando você disser, eu creio em Jesus. Simples, simples. O Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. É só você dizer sim para Jesus. Eu disse, a maioria do povo que está aqui hoje à noite já disse. E o que eu estou dizendo, todos estes podem constatar. É fato, é verdade. Porque foi verdade na minha vida e verdade na vida de todos esses que estão aqui. Para ser verdade na sua vida, você só precisa dizer para Jesus, sim, eu creio. Eu creio em Jesus. Você quer fazer isso? Levanta a sua mão aí dizendo, eu quero dizer sim para Jesus. Alguém? Eu quero dizer sim para Jesus. Tem alguém hoje à noite? Levanta aí a sua mão dizendo, eu quero. Eu quero. Eu quero começar a ressurreição hoje, agora, porque eu quero depois experimentá-la totalmente depois da morte. Alguém? Alguém? Pode ser que entre nós haja algum crente. Esqueceu da ressurreição. Esqueceu que vai estar diante do Senhor para prestar contas. E aí, andou por aí, se envolveu com outras coisas e até gostou. Esqueceu do Senhor, da morte na cruz, esfriou na fé. E hoje o Senhor trouxe você aqui para ouvir tudo isso que você ouviu. E o Senhor está fazendo você ouvir isso porque Ele quer que você volte para Ele, enquanto é tempo. Enquanto estamos no caminho, porque a vinda dele será repentina e inesperada. Então, se você tem andado afastado do Senhor, da igreja do Senhor, eu quero lhe dar a oportunidade para voltar. Tem alguém hoje à noite? Diz, eu quero voltar. Deus abençoe. Deus abençoe Israel. Nós temos orado por você. Louvado seja Deus. Tem mais alguém, além do Israel, que quer dizer, eu quero voltar para o Senhor. Eu não quero ficar mais longe, eu não quero mais ficar andando nos meus próprios caminhos. Tem mais alguém? Quer dizer, sim, eu quero voltar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós vamos cantar uma música. Depois eu vou chamar o Alessandro para trazer o Israel aqui, nós vamos orar por ele. Mas enquanto nós cantamos a música, eu quero que você ore e fale com Deus. Depois da música eu vou perguntar mais uma vez a você, se você quer voltar para o Senhor. Então nós vamos cantar. sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas.
a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Meus irmãos, o Davi veio aqui na frente, ela trouxe ele até ali no banco, ele veio aqui e disse para mim: pastor, eu quero receber Jesus no meu coração. Ele já tinha feito isso, mas ele disse que ele só ia acreditar que tinha feito mesmo quando ele viesse aqui na frente. Então aqui está o Davi. Israel, vem cá, Israel. Israel foi batizado aqui, trabalhou aqui conosco. Graças a Deus que ele está de volta. A gente tem orado por ele. Israel é muito querido aqui dos nossos jovens. E o Alessandro já está aqui com ele, que é para cuidar dele. Deixa eu ver se ele... Tem mais alguém que quer fazer a sua decisão, a sua reconciliação? Tem mais alguém? Então nós vamos orar. Deus, nós queremos agradecer a decisão do Davi. Pedir que o Senhor o abençoe, que o Senhor o firme nos teus caminhos. E que a vida dele seja toda na estrada do Senhor. Senhor, o guarde, para que ele jamais se afaste, para que cresça, ensinando, vivendo a tua palavra. Deus, agradecemos a volta do Israel. Nós o amamos e nós queremos que ele também fique conosco na caminhada e que nós possamos ajudá-lo, sustentá-lo e o Senhor possa guardá-lo conosco, para que juntos nos encontremos com o Senhor e possamos receber do Senhor aquela frase de aprovação: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que esta seja a palavra do Senhor para cada um de nós, Pai, e que nós estejamos preparados para este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi, Deus te abençoe. Israel, Deus te abençoe. Vai lá, Davi. Cadê a mamãe? Ali. Meus irmãos, estamos recebendo uma mensagem que o Jorge Henrique fez a reconciliação pela internet. Jorge, Deus te abençoe. Nós queremos, depois que você venha aqui à igreja, para que você conheça a igreja, a gente possa ajudá-lo nessa caminhada. Passe aí os seus dados para o pessoal da internet, seu telefone, seu contato, e a gente, durante a semana, faremos um contato com você, tá? Mas aguardamos você aqui conosco. Terça-feira vamos ter uma vigília de 10 da noite a 6 da manhã. Você já pode vir participar conosco. E os homens terão o seu encontro de oração na quinta-feira, né? Na quinta-feira. E no domingo de manhã, 9 da manhã, estaremos aqui, e à noite às 18h30. Então, Jorge, você será bem-vindo a esta igreja, né? Nós queremos cuidar de você nessa caminhada. Meus irmãos, nós programamos o culto de domingo para começar às 7h30, 6h30. A gente geralmente começa 10 minutos atrasado, mas a gente zela para terminar 8h30. Para que você não tenha que sair, né? Dizer, olha, o culto demorou, e a gente... Muito raramente a gente passa de 8h30, muito raramente. Então, a gente quer que você fique até o final, porque culto começa no começo e termina no fim, é isso, né?
culto não começa no começo e não termina na metade. Então a gente quer que você chegue 6h30 para que você comece no começo. É ruim quando você chega e o pregador já pregou e você não cantou conosco, não orou, não foi abraçado por ninguém, né? Então zela para chegar 6h30, porque aí a gente começa no começo e termina no fim, né? Hoje nós estamos encerrando, olha, 5 minutos antes do horário. Então dá tempo você cantar conosco, não vai precisar sair antes de cantar, que a sobremesa é o melhor. A gente, quando vai para uma festa, a Jesus fica esperando a sobremesa. Ela diz, ó, só vou depois da sobremesa. Então você faz o mesmo, você só vai depois da sobremesa. A sobremesa vai ser agora, não saia sem a sobremesa. Aí depois você aproveita, abraça os irmãos, cumprimenta os irmãos, né? Porque isso é bom a gente ter uma família espiritual. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firmas, eu sei, me amas, eu sei, me amas, mostro-me diante da O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Então nós vamos cantar e quando tudo se acabar aqui. E quando tudo se acabar, Diga, eu estarei seguro com o Senhor. estarei seguro, Pois sei, me amas, pois sei, me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. amém. Louvado seja Deus. Com as orações silenciosas, estamos despedidos.